irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso de podermos estar aqui nesta bendita hora, não é? Esta bendita hora para usufruirmos de mais um dia de bênção, mais um dia maravilhoso nas nossas vidas, jornadas, caminhadas, mais um dia de glorificação, mais um dia de iluminação, mais um dia de tudo o que nós possamos imaginar, pedir, crer, mas acima de tudo, agradecer por este dia lindo, belo e maravilhoso. Demais esta bênção que nós temos todos neste plano físico. Abrimos os olhos, é mais um dia da nossa jornada, caminhada para todo o ser físico. Bênção essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Sempre. Por Jesus, divino e amado Mestre, Jesus, o caminheiro da vida eterna, Jesus, o curador de todos os tempos, o médico dos médicos, cura todos os males, todas as enfermidades, todas as angústias, todas as desarmonias, desequilíbrios, nos fortalece. Também agradecer a Maria, Mãe de Jesus, Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora do Apará, que sempre intervém junto a Deus Pai Todo-Poderoso por mais este dia nosso, neste planeta físico. Também agradecer a presença luminosa dos nossos, desses mundos espirituais, que sempre fazem parte da nossa vida, jornada, caminhada, que nos auxiliam, amparam. Agradecer ao grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, que é o grande comandante desta grandiosa cabala, é o grandioso comandante desta grandiosa nave, dentro desta grandiosa força absoluta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele, com a sua evolução, com o seu, dentro desta força cabalística, dentro desta cabala, dentro da corrente indiana do espaço, onde nós estamos inseridos, nos ajuda, auxilia, protege. Também lá daquele grandioso planeta de Capela, não é? Mãe Yara, nossa Mãe Quatai 108, e os nossos mentores, os nossos guias espirituais, nessa simplicidade de roupagem denominada de pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, lindas, belas, maravilhosas, os nossos majestosos cavaleiros, as nossas guias missionárias e os nossos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. Graças a Deus que mais uma vez nos encontramos aqui. Graças a Deus que mais uma vez temos a oportunidade de, na mesma sintonia, harmonia, vibração, se encontramos aqui, esquecendo um pouco as angústias, dificuldades, as tristezas e as agonias, as dificuldades do mundo físico que todos nós transportamos, temos, mas que fazem parte da nossa jornada, caminhada, para nos tirar, trazer essas correntes negativas, não é? Do qual nos atrapalham na nossa vida física, no qual nós deixamos de estar naquela condição de ser ajudados, porque correntes negativas estragam qualquer projeto que nós tenhamos pensado para emanar numa condição positiva. E assim sendo, nós aqui estamos para mais uma vez agradecer por este dia maravilhoso, por o sol, por a comida, por o ar que respiramos,
por o conhecimento que nós temos ao longo dos nossos dias, porque o conhecimento nos é facultado, dado por a espiritualidade, por a nossa vida física, o que adquirimos fisicamente, mas o conhecimento ele se adquire mais exatamente por trazido dos mundos espirituais, trazido de Jesus Divino e Amado Mestre, de Deus Pai Todo-Poderoso. Também por a Virgem Santíssima, desses mundos encantados, desses vários planos etéricos, onde habitam os seres evoluídos e também há os planos negativos, que tudo farão para nos tirar a sintonia. E aqui estamos nós, médiuns, né? Médiuns, acima de tudo, aqui estamos nós, seres físicos, galgando, percorrendo mais este caminho, que na vossa vida, na minha vida, na vossa vida, pode ser um dia iluminado. Porque todos os dias da nossa vida são iluminados. Nenhum dia é amaldiçoado. Aconteça o que acontecer, nenhum dia é amaldiçoado. Deus nos dá as bênçãos. Jesus nos dá as virtudes. A Virgem Santíssima nos envia a nós, à nossa frente, aos nossos lares, caminhadas, jornadas, tudo o que nós almejamos para nós, todas as condições boas que nós pedimos, que não acontecem na nossa vida. E temos os nossos mentores. Esses nossos mentores que sempre se encontram perto de cada um de vós. Agora é assim, nós não poderemos estar sempre pensando na parte negativa da nossa vida. Temos que deixar fluir a nossa mente, os nossos sentimentos, para uma condição de afloração, de melhoria. Se queremos mesmo melhorar a nossa condição, porque nós ao nos deixarmos levar por as correntes negativas, estamos aqui a tirar a nossa crença e a nossa fé. Estamos a desacreditar daquilo que nós dizemos, daquilo que nós queremos. Será que nós queremos com tanta força, que desanimamos tão facilmente? Será que nós somos tão fracos? Porque somos. Isso está provado, é uma realidade. Somos fracos, isso é uma realidade. Nós somos fracos e somos nada, porque nós nada podemos. Podemos sim desejar, podemos pedir as melhorias da nossa vida, de toda a nossa caminhada, por um doente que está no hospital, por a nossa melhoria, a nossa condição mediúnica. Poderemos melhorar a nossa condição física, os nossos relacionamentos, os relacionamentos com o mundo físico e os relacionamentos com o mundo etérico, com o mundo espiritual. Certo e determinado dia, alguém me disse que não tem acesso, que não tem conhecimento, que não tem capacidade, de entrar em contato com o mundo espiritual. Não, salve Deus, todos nós, aqui não há seres privilegiados, aqui não há seres com mais, poderá haver seres físicos com mais capacitação, isso há, por alguma razão de ser, alguns seres físicos são mais capacitados que outros, em qualquer altura, em qualquer religião, em qualquer cultura, em qualquer dogma, em qualquer crença, em qualquer doutrina. Ninguém é igual a ninguém. Mas certo e determinado dia uma pessoa me disse que não tinha acesso, que não conseguia entrar
em contato com esses mundos etéricos? Pois é, isto já foi há algum tempo, lembrando-me agora até aqui dessa pessoa, não é? Dessa pessoa. Eu falando, eu disse, não, isso, claro que, como eu falo no telefone, o telefone está sempre tocando. Nem toda a gente ouve o telefone tocar, nem toda a gente atende o telefone. Ele está sempre tocando, as comunicações nem sempre são para a gente, mas ele está sempre tocando. Se nós, e com milhares e milhares de chamadas em linha, milhares de chamadas em linha, claro que impossível será para nós, o nosso cérebro. A funcionalidade do nosso cérebro é tão pequena e há uma parte que está tão inerte e adormecida que, se nós funcionássemos mais um pouco com a capacitação do nosso cérebro, nós teríamos mais e mais faculdades. O que é que acontece quando alguém não tem acesso aos mundos espirituais? É porque não está numa verdadeira sintonia, num verdadeiro equilíbrio. Por alguma finalidade não está a conseguir. Claro que eu não saberei dizer o porquê eu consigo e o porquê o meu vizinho não consegue. O porquê o outro consegue e eu não consigo, eu não sei dizer, porque isto é uma condição mediúnica. Nós, médiuns, nós somos médiuns, estamos na corrente indiana do espaço. Há o Mestre Sol, há o Mestre Lua, há o Mestre Sol e há o Mestre Lua, inseridos dentro da corrente indiana do espaço. Mestre Sol e Mestre Lua, cada um tem a sua capacitação. Para aí já difere, não é? Tem o dia e tem a noite, tem o Mestre Sol e tem o Mestre Lua. Só não difere numa coisa, somos médiuns. Agora as capacitações são outras. Primeiro, nem todo o Mestre Lua é igual, como nem todo o Mestre Sol é igual. Para isso já difere. O nosso ectoplasma, a nossa sintonia, a nossa vibração, a nossa harmonia, nós estamos inseridos dentro da corrente indiana do espaço. Mas vamos aqui sair um pouco fora da corrente indiana do espaço. Quantos médiuns há neste planeta? Médiuns capacitados que não estão na corrente indiana do espaço. E, por exemplo, há médiuns na Igreja Católica, há médiuns bons na Umbanda, há médiuns noutros centros de espiritismo ou espiritualismo, como lhe queiram chamar, médiuns de outras, com outros mentores que fundam os seus centros de atendimento, que têm entidades espirituais a ajudá-los, claro, evidente, continuam a ser médiuns, e médiuns de grande força e projeção. Nós estamos na corrente indiana do espaço. Não é menos dignificante e não é mais dignificante que outro médium. Porque médium é médium. Agora, há médiums. Eu conheço médiuns que se esforçam, trabalham para as suas conquistas mediúnicas, trabalham, se esforçam, leem, estudam, falam com os mentores, se metem ao serviço da espiritualidade. E conheço médiuns que se abandalham de uma forma que só o nome de médiuns lhes chega. Depois o que é que acontece? Não têm capacitações mediúnicas, ficam invejando o vizinho ou a vizinha que é um bom médium, tem esta ou tem aquela capacitação, às vezes até duvidando do que o
outro irmão ou irmã do lado, não importa, está dizendo das suas capacitações mediúnicas, duvida porque não tem, porque não trabalha, porque não se aperfeiçoa, porque Jesus, divino e amado Mestre, não precisava se aperfeiçoar, já era o Filho de Deus, já trazia o conhecimento, mas todo o caminho do Mestre Jesus, ele foi de aperfeiçoamento, Jesus já vinha lapidado, nós é que viemos em bruto. Jesus já vinha na perfeição. E mesmo assim, todo o percurso do Mestre Jesus, tanto que ele disse, orai e vigiai, todo o percurso do Mestre Jesus, ele também teve que orar e vigiar. Porque ele foi, por muito tempo, também fizeram investidas contra ele. Claro que nós não servimos de exemplo, nem estamos a milhões de anos de luz, não nos podemos comparar com Jesus divino e amado Mestre, com a Virgem Santíssima. Claro que não. E isto é só um exemplo. Nós, físicos, hoje, quando alguém me pergunta, mas eu não tenho acesso aos mundos espirituais, a esses vários planos, a essas várias dimensões, a esses vários mundos, enfim, salve Deus. Tudo é uma condição energética, tudo é uma condição de sintonia, tudo é uma condição de vibração, de harmonia, de equilíbrio nosso. E claro, não é ficar na inércia e não se aperfeiçoar. O aperfeiçoamento, como eu sempre digo, parte por ler matéria do qual os espíritos transmitiram para o ser físico por intermédio, por exemplo, o Livro dos Espíritos, onde isto foi tudo traduzido por os espíritos trazidos do além em 1856-57, já vai uns dias, para ser traduzido em papel, escrito em papel, para nosso conhecimento e atual, está sempre atual. Este é um aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento é o trabalho mediúnico, trabalho com os mentores, trabalho porque uma ribeira, uma barragem, se tiver muita água, aguenta possivelmente uma seca ou duas para o que sai daquela barragem, para aquelas ribeiras se manterem a correrem. Se for uma barragem com pouca água, que é o mesmo que nós, com pouco conhecimento, se for uma barragem com pouca água, se calhar não tem capacidade de passar duas secas, só passa uma, porque vai correndo cada vez menos um fiozinho d'água naquela ribeira. A ribeira somos nós, o conhecimento vem de Deus, da espiritualidade, dos mentores, a ribeira vai secou. Assim somos nós. Nós poderemos ter uma faculdade mediúnica, se nós não manipularmos, se nós não conversarmos com os mentores, se nós não escutarmos os mentores, se nós não escutarmos o telefone que toca a toda a hora, nós com certeza
nos deixaremos secar. Secar é o quê? Secar, não é? Nós secamos, não é? Nós podemos desidratar, não é? Daí adquirimos algumas doenças físicas por conta da desidratação, enfim, mas isso é outra questão. A nossa seca é a nossa falta de fé, de confiança, a nossa mediunidade. Em vez dela fazer assim, ela faz assim. Em vez de nós escutarmos mais os mentores, nós damos a escutar cada vez menos. Não é porque eles deixem de falar connosco. Não. Eles continuam insistindo connosco. Nós é que cada vez temos menos capacitação de escutar o que quer que seja, até cair um alfinete no chão. Se eu deixar cair esta caneta de meio metro de altura para o chão, eu ouço um barulho. Se eu deixar cair de 1 metro para o chão, passa um tempo maior e o barulho é maior. Assim somos nós. Nós deixamos de ouvir a espiritualidade. A espiritualidade não deixa de nos escutar, de falar connosco. Nunca nos volta o que quer as costas. Vamos lá. Nós, seres físicos, por conta da não aperfeiçoamento, por exemplo, esta questão que eu estou aqui falando neste vídeo, quer queiram, quer não, é uma manipulação que eu estou fazendo energética, vibracional, de mediunidade, porque eu estou indo buscar conhecimento que está em mim. Eu estou a ir buscar conhecimentos enterrados em mim. Enterrados aonde? Terá aqui? Será que se eu abrir a cabeça as palavras saem como um livro? Não. Conhecimento está no nosso instinto, na nossa alma, na nossa consciência, no nosso espírito, na nossa mente. É tudo do mundo etérico. Do mundo etérico. Com certeza que vêm os nossos registros. Vêm. Quer seja na parte evoluída, quer seja na parte menos evoluída. Os seres etéricos, os espíritos, eles veem a nossa condição, veem a sua condição. E nós, quando alguém me pergunta, isto já há muito tempo, que alguém me perguntou que não tinha acesso aos mundos espirituais. Claro que nem toda a gente tem acesso, não é? E também nós, quem tem acesso também não pode andar aí a espalhar aos 4 ventos, porque o acesso ao mundo espiritual, meus irmãos, minhas irmãs, eu já tenho falado isto, tenho rodeado, mas eu vou falar o mais claro para tirar algumas dúvidas que me foram questionadas sobre os mundos espirituais. Os mundos espirituais, eu aqui do local onde eu estou, fazendo este vídeo para vós, eu tenho acesso ao mundo espiritual. Estou vendo agora ali a minha fisionomia ali na tela, estou vendo os mentores atrás de mim, daqui até ali há um grande espaço, há um espaço sem nada. Eu fecho os olhos, o mundo espiritual se situa aqui neste cômodo aqui onde eu estou. O mundo espiritual transita, tem um nome com ele, é parte etérica, é parte que não tem matéria, é a parte que não há tempo, não há espaço e não há matéria. Quando um ser físico parte do mundo físico, automaticamente fica no mundo espiritual. Nós fechamos os olhos, começarmos a vislumbrar, automaticamente vós, entramos numa dimensão espiritual, porque trabalhamos para isso, manipulamos, estamos numa consistência de poder ouvir o telefone a toda a hora, poder ouvir os nossos mentores a toda a hora, poder vislumbrar, ver o que se passa. Claro que não é tudo, não é?
é aquilo a que nós, conforme a nossa sintonia, vibração, harmonia e equilíbrio, nós vemos uma pequena parte do mundo espiritual, porque será impensável e impossível nós... Eu vou contar aqui um seguinte facto que eu já contei aqui há muito tempo. Eu fui ao mundo espiritual, fui uma parte a um plano espiritual. Cada plano espiritual está super lotado, está cheio de espíritos, não há desertificação, está lotado de espíritos, as filas estão, enfim, cada plano está super lotado. Eu aqui há algum tempo fui ao mundo espiritual e cheguei lá, deparei-me vi lá 20 ou 30 irmãozinhos num plano espiritual, numa parte do etérico, que logo na altura eu não me despertou assim a atenção, mas passado um bocado eu até falei, tão pouca gente, mas não obtive resposta. Mas fui lá a essa parte do etérico. Percorri, fui ver, caminhei, porque nós vamos caminhando e nós vamos ajudando, mesmo sem saber, vamos transmitir aquela centelha, aquela luz, o nosso ectoplasma, a nossa sintonia, a nossa harmonia, a nossa vibração, àqueles irmãozinhos que poderão estar sentados ali num banco, que poderão estar numa beirada de uma estrada no mundo etérico, porque lá também há caminhos, há bancos de jardim, há jardins, há escolas, há farmácias, há casas, há tudo o que vocês pensem. É diferente, é outra dimensão, é diferente. Agora, eu cheguei lá e disse, tão pouca gente, que logo não me sobressaiu a atenção. Decorrido isso, e ficou-me aquilo guardado um dia ou dois. Guardei aqui, fazia-me confusão, porque é que só tão poucos espíritos, que eu dizia tão pouca gente, não é? Enfim, salve Deus. Passado 2, 3, 4 dias, eu me perguntei, sempre estava perguntando ao mentor, até que um dia ele me disse, salve Deus meu filho, já viu o vento? Porque todos nós sabemos que os nossos mentores, eles às vezes para nos dizerem alguma coisa, eles não dizem logo, eles rodeiam, quer seja a mim, quer seja a vós, eles rodeiam às vezes numa questão bem simples para eles, que nós burros, que nos julgamos muito sábios, não é? Andamos ali a patinar porque não sabemos o que é que eles querem dizer. Eu, passado 3 ou 4 ou 5 dias de tanto perguntarem, o mentor disse, sabe Deus meu filho, você já viu o vento? Eu disse, não vi. Pois é meu filho, ficou um pouco. Sabe Deus? Lá perguntei outra vez, mas o porquê de tão pouca gente lá naquele plano etérico, né? Enfim, sabe Deus meu filho, já viu os raios do sol? Digo, oi, tudo estragado. Aqui o esperto sou eu, o sábio sou eu, são vocês desse lado, não é? Nos julgamos muito sábios e espertos, não é? Aquilo fez uma confusão que eu digo, pronto, já não pergunto mais nada. Sigo-me assim, não tenho resposta. Eu estive guardado com aquelas 2 respostas, se calhar mais de uma semana. Até que, a determinada altura, se fez luz, tocou a campainha aqui no meu conhecimento, no meu cérebro. Clim, o alarme disparou. Disparou o quê? Eu não vi o vento, não vi. Eu sinto, não é? Eu não vejo os raios do sol, claro que não. Foi quando me despertou a consciência, o conhecimento, foi quando a campainha tocou o alarme, o nosso alarme interior, e me despertou que eu não tenho condição de ver todos os espíritos que habitam naquele plano. Porque eu não posso estar em sintonia com eles todos.
Eu não tenho condição, quem diz eu, diz vós, de ver todos os espíritos que estão no mesmo plano. Pois é, tão simples quanto isso. Aquele irmão que me perguntou já faz muito tempo o porquê de não ter acesso aos mundos espirituais. Esta não é uma particularidade do Joaquim, do Manuel, do Luís, da Maria, da Luísa, de quem quer que seja. É uma particularidade de todos. Basta nós, se nós tivermos um carro e ele não tiver gasolina, ele não trabalha. Tem a bateria, tem a chave de ignição, mas não tem gasolina. Já viram? Se um carro tiver gasolina, mas não tiver bateria e nós tivermos a chave, a gente também vai lá, dá a chave, mas ele nem sequer liga, mas tem gasolina. Se nós tivermos um carro e o carro tiver as portas fechadas e temos o carro ali à porta, como já me aconteceu, fechar o carro com a chave lá dentro, eu não tenho acesso ao carro. Assim somos nós. Nós temos as condições mediúnicas. Nos falta o acesso. O acesso é a compilação de todo o nosso melhoramento. É o alinhamento dos nossos chakras, da nossa condição mediúnica, o afloramento do nosso conhecimento da manipulação. Mas como eu estava ali há pouco dizendo também, enquanto eu estou aqui falando, eu estou manipulando energias mediúnicas, energias que é conhecimento. Eu estou aflorando algo que está dentro de mim, que há muito tempo que eu não falava, mas que aos poucos, ou por intermédio dos mentores, que eles vão transmitindo sempre algumas mensagens, ou por intermédio que eu tenha guardado em mim, elas aparecem na altura, as palavras para dizer na altura, porque os mentores nos metem as palavras na boca para nós falarmos. Já houve quem me dissesse que não é? Já houve quem me interrogasse e dissesse que não, pois quem me disse que não? Os valos negros, salve Deus, salve Deus. Os valos negros, eles nos atravessam à frente. Quando eles souberem de um projeto nosso de vida, meu, vosso, de vida, para o melhoramento, os valos negros, se puderem, eles atravessam-se à nossa frente. Eles vão, se for um projeto de um emprego, de um investimento, de um relacionamento, de uma compra de qualquer coisa, essas correntes negativas, eles atravessam-se na nossa frente. Para quê? Para estragarem. Inclusive, vem lá do outro lado o Joaquim, a Maria, o Manuel, o Zé da Tasca, a ter comigo para me desarmonizar, para eu perder o interesse. Os nossos mentores, o mundo espiritual, nos metem muitas palavras para nós falar. Para nós dizer. Por intuição nos chega direto e nós é só ir falando, conversando, mas uma conversa, uma sintonia, uma harmonia que nos faça bem, que me faça bem a mim, que eu fique bem e que vós desse lado também fiquem bem. Não é trazer desse lado, quem quer que seja, já tem tristeza, angústia, e eu ainda aqui deste lado agora ir buscar mais tristeza e angústia. Não, eu tenho que ir buscar palavras de conforto, de carinho, de segurança, de paz, de harmonia, de esperança, de fé, para que cada um desse lado possa harmonizar o vosso sol interior, possamos harmonizar os três reinos da nossa natureza, para que nós possamos harmonizar os nossos chakras, o nosso plexo, que possa ou não ser iniciático. Mas há muito médium que
que diz que é médium, mas não se preocupa em... E depois tem estas condições, não é? Tem estas condições que às vezes o adjunto tal, ou o mestre tal, ou a ninfa tal diz que ocorreu-me isto, ocorreu-me aquilo, e os outros não dizem que é mentira porque têm vergonha, mas ficam vibrando negativamente contra aquela pessoa. A vibração negativa é já uma emanação trazida dessas correntes negativas, trazida dos vales negros. Toda a emanação, vibração, harmonia negativa é trazida dos vales negros. Puxa até nós umas falanges enormes de espíritos das trevas, dos vales negros, para nos prejudicar aqui no mundo físico. A qualquer um de nós, salve Deus, a mim e a vós desse lado. E eles vão prejudicar aonde? Onde é que eles vão prejudicar? O primeiro estrago é na nossa mente. Esse é o primeiro estrago. Essa é a primeira condição. É na nossa mente. É no nosso espírito, no nosso instinto. A nossa mente. Para ficarmos zangados, tristes, raivosos, ficarmos agoniados, ficarmos desesperançados, ficarmos de uma maneira que qualquer pessoa neste planeta, quando abrir a boca para nos dizer uma verdade ou uma mentira, não importa, nós já estamos pegando numa pistola e é só dar um tiro. Porque o nosso pensamento já está a ser manipulado, trabalhado por essas correntes negativas. Porque nós demos acesso. Porque nós somos energia. Porque nós somos energia. As nossas palavras, não sei se já tiveram a oportunidade de ver, salve Deus, meus irmãos, minhas irmãs, não sei se já tiveram a oportunidade de ver. Eu já tive muita vez a oportunidade de ver e acho bonito. E acho bonito. Eu nunca comentei, vou comentar a primeira vez. Acho que é a primeira vez que falo isto. Mas eu acho lindo, belo, maravilhoso. Lindo, belo e maravilhoso por um lado, e fico triste por outro, porque aqui tem as duas condições, mas acho lindo. Eu, quando vou trabalhar com os mentores, salve Deus, e isto é só a título de experiência, para nós podermos, para fazermos uma ideia. Eu, quando vou trabalhar com os mentores, quando ele chega, ele chegou, não é? Ele chegou. Nós sabemos que não podem estar dois espíritos no mesmo corpo. Todos nós sabemos isso. Não podem. Podem estar 50 pessoas numa mesma habitação. Podem estar 20 pessoas numa mesma casa, morando. Podem estar 3 pessoas, 4 comendo no mesmo prato. Poderá 2 pessoas, até se for preciso, vestir esta blusa. Mas no mesmo corpo só pode estar um espírito. Isso é uma realidade. Não há cabimento para dois espíritos no mesmo corpo. Acontece que, às vezes, quando eu vou trabalhar, às vezes desloco-me até ali, logo ali, à parte etérica. E quando olho para trás, vejo por cima de cada um de nós, de mim e de onde eu tenho a oportunidade de ver, por cima das nossas cabeças, fica todas aquelas palavras que nós falamos, todas aquelas palavras, aquelas sintonias, aquelas harmonias, fica por cima de nós pairando, umas, nenhuma é igual, todas têm uma condição diferente, triste quando é de uma cor assim muito negativa, que também nós
temos cores negativas, que não vamos entrar aqui neste pormenor, salve Deus. Vamos falar nas condições positivas, quando nós emitimos a nossa energia, ela fica pairando por cima de nós. O nosso nome, a nossa idade, todas aquelas conversas que nós falamos, todas aquelas, fica por cima da nossa cabeça. Vai, até que se vai desfazendo. Se eu olhar, eu não vejo nada, evidente. Se vós olhares, não vê nada, evidente. Eu já tentei até pôr um espelho. Não resulta. Já fiz todas as experiências para a olho nu, com óculos, claro, ver, mas não temos essa maneira de ver. Mas quando nós trabalhamos, que os nossos mentores veem, que nós temos a capacidade de sair do corpo, porque neste corpo só pode estar um espírito. E as incorporações há várias maneiras, que todos sabem também, que por meio de uma chave, por meio de chaves, né, é denominada como é que é essa incorporação. Claro que eu não vou falar aqui quais são as chaves, mas quando eu saio do meu corpo, que vejo, olho para trás, vou acompanhado, também não vou dizer por quem, salve Deus, que isso não vem aqui para o caso, mas quando eu olho para trás, que vejo o local onde eu me encontro, é bonito ver eu, as pessoas que me rodeiam, parece quase ficção científica, parece quase desenho animado, mas não, é verídico. As nossas palavras, elas se projetam no ar, daí vão e somem-se, ficam guardadas no nosso livro. Um dia nós vamos reler tudo isso, vamos relembrar todas estas, tudo isto que eu estou a dizer aqui, neste momento, um dia vou ver, de trás para a frente, eu vou ver o filme completo. E então nós, para termos acesso a estas condições, é o trabalho, é a dedicação, é a disciplina. Claro que tem muitos melhoramentos. Nós temos várias condições de melhorarem. Melhorar, uma delas é a leitura, como eu já disse. A leitura. Outra delas é a meditação, que também é boa, entre outras condições. Agora, uma coisa é certa, os nossos mentores, eles continuam falando connosco. Sempre. E dos mundos espirituais, o telefone sempre toca, a toda a hora. E também dos vales negros, porque quando nós falamos em mundos etéricos, mundos espirituais, estamos a referir aos 2 planos, 3 planos, 4 planos, às várias dimensões, enfim, por aí vai. Porque ele toca de todo o lado. Agora, nós fazemos a diferença. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, hoje é um dia abençoado. Hoje é um dia iluminado. Hoje muitos templos já trabalham, não é? Amanhã muitos templos já trabalham. Para esses que têm a oportunidade de ir aos templos, que Jesus os abençoe, que Pai Santa Branca os ilumine, abençoe, que a Virgem Santíssima, que Deus Pai Todo-Poderoso, que os ilumine, abençoe, que os nossos mentores os protejam. Basta nós irmos numa verdadeira sintonia e harmonia, tá? Porque se nós formos numa verdadeira sintonia e harmonia, nós não poderemos ir trabalhar com a espiritualidade levando... Já me têm perguntado, a mim fisicamente, coisas que os mentores poderão ou não poderão dizer.
Os mentores nos transmitem mensagens desta ou daquela pessoa, né? Agora, será que nós estamos capacitados para dar esta ou aquela mensagem a esta ou aquela pessoa? Será que aquela pessoa a quem nós vamos dar a mensagem, será que está numa verdadeira consciência para receber esse recado, essa mensagem? Que somos nós a dizer, mas teremos que dizer qual foi a origem da mensagem, não é? Eu não posso dizer assim, Manuel, olha, eu vou-te dar um recado, este assim, assim, assim. Não, eu tenho que dizer, Manuel, olha, eu recebi esta comunicação para te dizer desta forma, assim, salve Deus, diz tal, acabou, foi desta forma. O resto, a nossa parte está feita. Mas há muita gente que quer saber coisas que não têm anexo, que não têm, às vezes, nexo para a espiritualidade. Porque a espiritualidade se ocupa com condições de melhoramento do nosso espírito, de melhoramento da nossa condição física, mental, psíquica. A espiritualidade nos ajuda no caminho, na jornada. Nos ajuda até nos nossos empregos. A espiritualidade, porque a espiritualidade, já repararam bem, já se puseram a pensar bem o que é na realidade, o que compõe na realidade a espiritualidade? Meus irmãos, minhas irmãs, já se propuseram bem a pensar bem o que compõe a espiritualidade? Pois é, a espiritualidade não é só os nossos mentores, embora com todo o carinho, todo o amor eu falo desta forma. Não é só os nossos mentores, não é? A espiritualidade tem um princípio. E nós às vezes falamos tanto nos nossos mentores que esquecemos o princípio que é Deus. Deus é o Verbo, tudo provém de Deus. E já alguém viu Deus? Já alguém neste mundo, neste mundo já houve quem visse Deus, já, por várias formas e ocasiões, nos tempos antigos, há milénios, não é? Quando as Escrituras, antes do Mestre Jesus, não é? Já houve, Deus já se manifestou ao homem de várias maneiras, não é? De várias formas. Mas dizer propriamente que já viu Deus, ninguém viu Deus. Nós sabemos que Deus existe. Nós acreditamos que Deus existe. Nós acreditamos, temos fé, temos crença que Deus existe. Tudo provém de Deus. Toda a criação provém de Deus. Tudo o que é, Deus nos dá as condições boas. No nosso caminho, na nossa caminhada, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nos nossos empregos, nas nossas finanças, saúde, tudo. Nós é que temos a mania de deturpar tudo. E quando estamos numa condição negativa, nos esquecemos e atribuímos as culpas a Deus. Mas nós fomos os culpados de estarmos nessa condição. Nós, hoje, no dia de hoje, recolho o que eu semeei outrora. Se calhar noutra vida até. Se calhar noutra vida. Estou recolhendo hoje o que plantei noutra vida. Noutra reencarnação. E hoje estou colhendo. Não é bom? Foi aquilo que eu plantei. É bom? Então foi aquilo que eu plantei. Porque Deus Pai Todo-Poderoso só nos envia coisas boas. Jesus, divino e amado Mestre, quando veio a este mundo, foi para nos trazer, continuar a nos dar, a transmitir coisas boas. Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Apará, Nossa Senhora da Aparecida, Maria.
Nós aqui em Portugal, eu propriamente, tenho muita fé, devoção em Nossa Senhora de Fátima. E ninguém me atira. Não é o facto de eu ser médium que alguém me atira. Ninguém me atira. Eu estou quase... Aqui é como o ditado que diz, nem que venha o Papa. Embora o Papa também seja adepto de Nossa Senhora de Fátima, não é? Isto é o verbo popular. Mas, venha quem vier, eu tenho muita fé e devoção em Nossa Senhora de Fátima. Toda a vida tive. Até nos meus anos de sofrimento, eu tive. Não é hoje que eu estou melhor, que eu adquiri o conhecimento da espiritualidade, que me concedeu alguma finalidade e segurança, conhecimento que eu irei deixar de ter fé em Nossa Senhora de Fátima. Porque, se calhar, a minha vida hoje está melhor porque eu mantive fé em Nossa Senhora de Fátima. Me foi mostrado o caminho correto e certo para eu seguir. Porque eu até então eu não conhecia. Pai Seta Branca, Mãe Yara, Quatai 108, Pai João de Inoque, Mãe Tildes, Cavaleiro da Lança Vermelha, Cavaleiro da Lança Lilás, os caboclos, pretos velhos, pretas velhas. Sabia que havia os mentores, sabia. Eu já tenho há mais de 40 anos, Dr. Sousa Martins. Por isso, já podem ver, eu já sabia, eu já conhecia. Eu não conhecia é tão ao pormenor. Por isso, quem sabe, se não foi Jesus, é sempre, ou se não foi a Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, que me abriu o caminho, os olhos, para eu enveredar neste caminho mediúnico, na minha condição mediúnica de médium. Não é por o facto de estar nos tempos do amanhecer, na corrente indiana do espaço, que eu vou deixar de ter fé, crença, acreditação em Nossa Senhora, na Virgem Santíssima. Não. Como já alguém me quis fazer dizer o contrário, porque está na corrente indiana do espaço, enfim, certos e determinados pormenores que eu disse, meu irmão, salve Deus, boa sorte para si. Guarde os seus ensinamentos para si, que eu guardo os meus para mim. A fé, eu não vou tirar a fé a ninguém. Não acrescento a fé de ninguém. Eu poderei acrescentar a fé, a esperança, porque aquela pessoa está passando uma dificuldade desta ou daquela forma, desta ou daquela maneira. Nós teremos que ter fé, teremos que ter esperança que o dia da manhã, que Jesus está intervindo na nossa vida. A espiritualidade, Maria faz parte da espiritualidade. Jesus, divino e amado Mestre, o grande mestre dos mestres, é a espiritualidade em si. Deus é a espiritualidade em conjunto. Pai Seta Branca, Mãe Yara, Mãe Tildes, Quatai 108, Pai João de Inoque, Tiãozinho, os nossos mentores, princesas, cavaleiros, dias missionários, os nossos ministros, poderemos respeitar todos estes grandiosos espíritos, porque são espíritos, são etéricos, são do mundo espiritual. A Igreja diz os santos, os arcanjos. Nós dizemos logo diretamente os espíritos. Não é? Os espíritos. O espírito tal ou tal. A Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, é um espírito. É um espírito que está sempre intercedendo por nós, junto a Deus Pai Todo-Poderoso, junto a Jesus Divino e Amado Mestre. Os nossos mentores também. A quem tem a oportunidade de ir manipular nesses tempos do amanhecer por todo este planeta, desejo boa sorte. Boa sorte a todos vós, meus irmãos, minhas irmãs. Vão buscar aqueles que vão aos templos, vão buscar o conhecimento
vão buscar o conhecimento que vocês necessitam para o cumprimento da vossa jornada, para a continuação da vossa caminhada neste mundo físico. Porque nós tudo adquirimos do mundo espiritual. Basta nós perguntar. Perguntar também tem formas de perguntar, como tem formas de responder. Lembrem-se do exemplo que eu dei. O mentor me respondeu de uma maneira que eu não percebi. Não percebi logo, passado 4 ou 5 dias eu percebi. Tá? Então, para aqueles irmãos e irmãs que têm a oportunidade de ir aos templos do amanhecer e manipular, não importa aonde, tenham boa sorte, que Pai Seta Branca, acima de tudo, que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus, Divino e Amado Mestre, que a Virgem Santíssima, ilumine cada um, que Pai Seta Branca, a espiritualidade, 4A108, por onde quer que vão, entrem numa verdadeiro equilíbrio e sintonia. Limpem os problemas físicos, e vão ver que conseguem uma verdadeira harmonia para esses grandiosos trabalhos, para essa grande realização do qual muitos mestres, muitas ninfas, médiuns estão precisando. Precisar não é ir, precisar na sua individualidade não é ir aconselhar-se com outro mentor, salve Deus. Precisar é precisar se aconselhar assim, é manipular. Porque há muita gente que vai alugar outro mentor. Mas se já tem um mentor, para que é que vai consultar outro? Manipule, se liberte, deixe essa sintonia crística entrar dentro do seu espírito, do seu plexo, na sua sintonia, e cada um de vós, por onde quer que estejam, vão ver que conseguem as grandes manifestações e realizações no vosso espírito, na vossa condição mediúnica, e saem cada um de vós de todos estes tempos do amanhecer, saiam de lá com muito mais esclarecimento e conhecimento, tá? Então, meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo sábado, um dia iluminado, abençoado. Aqueles que não têm a oportunidade de ir aos templos, fiquem na sintonia, nos vossos lares, fiquem na sintonia, fiquem na harmonia, fiquem, enfim, que com certeza, o que é nosso, mesmo sem ir aos tempos, o que é nosso vem chegar a nós, tá? É assim, como eu disse, até fazendo estes vídeos, é uma maneira de manipular essas energias. E nós poderão perguntar assim, mas porquê? Primeiro, nós sentimos toda a nossa projeção, todos os nossos sinais. E aqui, para quem não sabe, a minha barriga fica doente, fica dura, sabem? Isto quer dizer alguma coisa, não é? Fome não é. Entre outras condições minhas, que são minhas, que eu assim já não, enfim, que eu, graças a Deus, falta de manipular, eu não tenho, tá? Não tenho. Eu falo por mim. Então, desejo a todos vós muito boa sorte mesmo, de coração. Mundo Espiritual, página do YouTube, meus irmãos, minhas irmãs, vamos nos reunir numa só sintonia. Deixa aí os seus comentários, o seu like,
para nós termos a condição de prosseguir nesta caminhada, nesta jornada, para também ser notificado quando um novo vídeo aparecer. Mundo Espiritual, página do Facebook, páginas do Facebook, a essas milhares de pessoas que lá estão, página de WhatsApp do Mundo Espiritual, aqueles que verem o vídeo, não é? Porque o vídeo é comprido, é uma seca, é uma enchição de saco que uma hora, é uma enchição de saco que pouca gente tem paciência para ver este vídeo até ao fim, mas eu tenho que o fazer assim, desta forma, porque não tenho maneira de o parar. Enfim, Mundo Espiritual do WhatsApp, aos meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo muita sorte, saúde neste fim de semana. Aqueles que forem manipularem, manipulem com fé, com coragem, sem vaidades, sem egos, tá? Salve Deus. Aos demais pessoas que me veem por as várias formas, ordens, a todos eu desejo boa sorte, bom fim de semana, e que Jesus, Divino e Amado Mestre, esteja no nosso coração. Que Maria, Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, esteja nos nossos lares, irradiando e iluminando, esteja nos nossos caminhos, nos nossos trabalhos, nos nossos empregos, nos nossos medos, nas nossas angústias, tristezas e agonias, para que possam ser disseminadas, para que Maria, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, da Aparecida, possa nos trazer aquilo que nós mais precisamos agora, que é segurança, fé, porque o milagre, a condição da mudança, ela vai acontecer, quer seja de saúde, quer seja de emprego, quer seja de relacionamentos, quer seja de condição, ele vai aparecer por estes 4 cantos do universo, porque Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, está por todo este planeta, está pedindo por todos os seus filhos e filhas junto a Deus Pai Todo-Poderoso. Meus irmãos, minhas irmãs, com a bênção de Vovó Maria Conga, salve Deus. Graças a Deus, com a bênção de Vovó Maria Conga. Que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Divino e Amado Mestre, a Virgem Santíssima, que Pai Seta Branca, Mãe Yara, que Quatai 108, que Pai João Dinó, que Pai Mãe Tildes, que o Tiãozinho e Justininha, os nossos abnegados mentores, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, guias missionários e os nossos ministros, possa a todos iluminar neste dia abençoado. Meus irmãos, salve Deus e graças a Deus.